Deixa eu iniciar aqui a gravar. Pronto. Boa noite, senhores. Então, para iniciar nossa aula de hoje, vamos ver o resto das apresentações. Está faltando a de Zaqueu e a de Cláudio. Bem? Então, quem quer começar dos dois? O Everson já apresentou semana passada. Agora vamos para o Zaqueu e para o Cláudio. Professor, pode ser, eu tenho uma pequena apresentação para me compartilhar aí com a galera. Por favor, pode começar, meu irmão. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo, eu não consegui fazer seu trabalho, não. Não vou mentir. Não consegui fazer, não. Mas você tem até... Olha, a gente tem até quinta-feira para fazer. E eu só posso receber trabalho até semana que vem. Tá, beleza. Então, Eu vou tentar fazer o possível prazo aqui para me fazer esse trabalho e apresentar para você. E o outro também. Não é só para mim, não. É para todo mundo, né? Para a gente aqui, para a turma. Fica à vontade, Zaqueu. Celular, só abrir aqui o slide e compartilhar a tela, é isso? Exatamente. Vou parar a minha apresentação logo. Pode fazer a sua. Professor? Pode ficar à vontade. Compartilhe, estou esperando. Eu vou tentar novamente aí compartilhar a tela, ok? Ok. Verifica aí, tá? Não. Por enquanto ainda não. Agora, quando você compartilhar, você tem que clicar em cima. Vai aparecer um link em cima, certo? Dizendo que tela você quer compartilhar. Você coloca tudo, tela inteira. Na parte de está usando o computador? Sim. Pronto. Quando você clicar em compartilhar, vai aparecer uma pergunta em cima, onde você digita o endereço do site. Tá vendo? Vai perguntar se você quer compartilhar. Que tela você quer compartilhar? Você clica nela, vai aparecer, você coloca lá a tela inteira e dá um OK. Consegue ver? Já fiz isso. Eu vou abrir agora aqui, certo? Ei, Ronan. Faça favor. Só me ajuda aqui para me compartilhar essa tela aqui que eu não estou conseguindo, que eu já fiz o que ele está pedindo lá. Então, bem aqui, né? Clique. Clique em uma janela. Ou embaixo. Uma janela. Uma janela. Em cima. Não em cima, uma janela. Isso. Nossa, abre essa aqui. Fechei. Clica agora para apresentar agora. Clica na primeira opção de novo. Ok. Escolhe esse aí. Clica aí, para compartilhar. Agora está compartilhando a tela inteira. Quando tu abrir o PowerPoint, pergunta se ele vai estar olhando o PowerPoint, entendeu? Pode estar prestando sua tela. Pergunta se ele está enxergando o Pronto, aí tá vendo agora. Ok, boa noite a todos. Então, Boa noite. Zaqueu 2, vem fazer essa pequena apresentação aqui com todos da turma, Engenharia Eletrônica.
Queria falar um pouco sobre um equipamento que é muito importante na área da elétrica, que podemos fazer vários tipos de inspeções, que é o TD100. Aqui nós estamos visualizando aqui uma termografia, onde nós vemos alguns pontos de aquecimento através de alguns efeitos corona, que é feito através de um fenômeno elétrico com ocorrência em alguns componentes elétricos a partir de 1 kV, nós já podemos ter a presença desse tipo de fenômeno. E aqui mais tem uma configuração, uma apresentação aqui das cores visíveis, né? Nós temos as 7 cores. Para passar alguma aí, eu esqueci alguma que pode me ajudar um pouco. Nós temos a cor vermelha, a laranja, a amarela, a verde, vermelha, laranja, amarela, a azul, a verde, a anil e a violeta. Cada cor dessa, também em cima nós temos alguns, temos os raios gama, ondas de rádio, que dependendo do comprimento de onda e da frequência vai diferenciar aí o tamanho da onda e a quantidade de frequência. Nós temos a onda de TV, já saindo um pouco aqui desse assunto do equipamento, mas que faz parte também da gente ter esse conhecimento. Chega a 10 elevado a 7 Hz, até 10 elevado a 9 Hz. E aqui é o equipamento que faz a inspeção nas fiações de alta tensão, que esse é o equipamento TD100. Nós faz uma preventiva nos equipamentos, utilizando nas redes, utilizando esse equipamento. Uma inspeção técnica que é adequada, pode ser detectado o fenômeno ainda no campo elétrico do componente. Tendo-se condição de uma ação preventiva, nós temos a limpeza ou a troca do componente de isolação, né, que é a parte onde a corona faz a fraqueza do isolamento para depois chegar em algum colapso final. Aí nós temos algumas principais características. Vamos voltar a falar um pouco aí da câmera do coronavírus, a TD100, sobrepõe os fotos de ultravioleta captados pela detecção na imagem visível, que está entre aquelas cores que eu citei agora há pouco, o sensor de alta resolução. E aqui alguns locais no campo, onde são nas subestações, onde estão marcados, onde os pontos, gerados pontos de corona através do fenômeno elétrico. A intensidade do fenômeno corona produz a degradação da matéria isolante, que é o que protege por outros fenômenos, né? E o principal é em poliméricos, aumenta da corrosão em partes metálicas, diminuição da eficiência do cimento, fixação do metal de isolador. Não são polímeros, não? Polímeros é o tipo de material principal que é utilizado na fabricação do isolante. Ok. Aí, devido ao processo de ionização, onde ocorre a geração de ozônio, ácidos e ultravioleta.
Aqui alguns tipos de equipamento onde é utilizado também, que é onde vai haver a identificação de defeito em motores de alta tensão, componentes e equipamentos em subestação de energia elétrica, identificação de efeitos em isoladores, foi o que a gente acabamos de citar, e aí a gente consegue identificar alguns isoladores defeituosos em linhas de distribuição de 13,8 kV e vai até 550 kV, até acima desse valor também. As conexões com eletroerosão, amarração mal feita é onde facilita, né, para acontecer o fenômeno desse corona, onde tem uma mal manutenção em rede de linha de distribuição de energia, aterramento defeituoso, onde também há uma pequena participação do operador, né, do executor que está fazendo o aterramento, que tem que fazer bem feito. Tem também as buchas de transformadores com problema, também tem o tempo, né, a atmosfera que pode contribuir para danificar a elasticidade dos componentes do isolador. Temos a proximidade danosa de alguns gases, também até as árvores também estão envolvidas, redes e linhas. Defeitos em enrolamentos de motor, né? Atuadores de corona mal projetados, ou com defeito transformadores de para-raios com descargas parciais, entre diversos outros problemas na área elétrica. Volta aí no último slide, irmão, por favor. Onde foi que você leu aí 500 Bem 500 que quilowatts aí, que lê 500 kVA. 500 kVA. Ou então acima desse valor também, né? Tem esses 50, né, kilovolts, que isso aí é muito. Agora, uma pergunta aqui, o trabalho não era sobre ondas acústicas utilizadas na indústria? Por que você apresentou sobre imagens? Professor, porque eu achei, assim, eu saí um pouco do foco, mas eu achei interessante porque é na área onde eu trabalhava, né? Entendo, mas não foi esse o trabalho pedido, né? O senhor tem razão. O trabalho solicitado não foi esse. Mas não estou dizendo que não é interessante nós entendermos o funcionamento. Por exemplo, você está usando aí o ultravioleta, né? Raios UV, Isso. fora da luz visível, para identificar problemas, para identificar defeitos em materiais em rede de alta tensão. Isso aí na parte eletrônica de potência. Verificação de defeitos em estruturas, defeitos estruturais ou possíveis defeitos estruturais. O trabalho é interessante, mas essa não foi a abordagem que foi solicitada. Eu queria entender por que você não fez o trabalho que foi pedido. Talvez eu tenha me equivocado que em alguns momentos aqui ele também trabalha sobre a ultrassom, né? Não, isso não é ultrassom, isso é ultravioleta. Isso aí é luz. Ele pega a ultra. Veja bem, se você pegar o espectro, isso aí está no espectro da luz não visível. O que nós estamos tratando, o espectro da luz aí, onde está tratando de ultravioleta, na faixa de terahertz. As ondas acústicas, nós vamos trabalhar até o ultrassom acima de 40 kHz. Nós temos uma distância aí de pelo menos 1 bilhão só. Esse valor era o comprimento dela, da onda? O comprimento de onda, a diferença tem só 1 bilhão de diferença. Certo. É um pouquinho distante, né? Se eu pegar 1 bilhão de metros, é difícil de andar, né? E muito.
Então, você fez um trabalho com 1 bilhão de diferença. Ficou um pouquinho complicado. Tá bom, professor. Então, Mas é válido, o trabalho é válido. Agora, em próximas disciplinas, e até na empresa da gente, que a gente trabalha, a gente deve ficar focado com aquilo que foi pedido. As empresas, até quando você for abrir uma empresa para você, Raquel, geralmente a gente faz uma coisa chamada briefing. Alguém já ouviu falar disso? Alguém sabe o que é? Briefing. É uma palavra inglesa. Alguém sabe o que é? eu desconheço. Eu não sei não. Alguém já ouviu falar? Não, Paulo. Porque vocês também nunca atuaram. Obrigado, Zaqueu. Pode descompartilhar. Porque vocês ainda não trabalharam na parte administrativa. Mas o briefing é o levantamento da situação de um estudo de caso. O levantamento daquilo que foi solicitado. Pode parar a sua apresentação, Zaqueu. Clique em parar a apresentação. Então, você, quando vai fazer uma venda, ou você vai oferecer algum serviço, a primeira coisa é você fazer um brief. Você chega para o cliente e ele começa a dizer o que é que ele quer. Tem até uma imagem bem interessante. Pode parar seu compartilhamento aqui. Você clica em parar compartilhar, parar a apresentação na sua tela. Olhe para a tela, tem uma janela. Isso. Achou. Então, o que acontece? Então, tem até uma dica em administração, quando a gente vai estudar, é o seguinte: o que o cliente... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir uma guia aqui. Deixa eu ir para cá. Estou com tanta guia aberta. Aqui. O que o cliente pediu, o que o analista entende. Aqui. Dá para ver essa imagem? Sim, professor. Deixa eu abrir ela aqui, copiar. Copiar a imagem. Vou abrir aqui no Word para ficar mais visível. Ctrl O. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, vamos lá. Olha, veja só. Dá para ver minha imagem, né? Olha. Dá para ver. O que o cliente pediu? Como foi que o líder do projeto explicou? Como foi que o analista de projeto entendeu? Como foi que a pessoa fez? E como é que o consultor de negócio vendeu para o cliente? O cara vendeu isso, o cliente queria isso, projetaram, como é que isso aqui vai se movimentar? O que é que o analista de projeto entendeu? E o que foi feito? Então, a gente tem que prestar muita atenção no que é pedido. Então, foi pedido isso, então entregue isso aqui. Não, mas eu achei interessante isso. Não é para você achar interessante, é para você entregar o que foi pedido. Então, um briefing bem realizado se faz isso. A gente, pelo menos, entende o que é que foi solicitado, tá certo? Mas, tudo bem, Zaqueu, é válido. Vamos à próxima apresentação. Fábio, apresente o seu trabalho. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Só estou procurando aqui, Paulo, a tela de compartilhamento. Estava vendo aqui onde é que compartilha. Você está usando o celular ou o notebook? Estou usando um computador mesmo. O computador, se você olhar na barra, na sua tela, do lado direito, embaixo, você tem 3 botões e tem um botão apresentar, tá vendo? Se você clicar nesses 3 botões, você tem aí, compartilhar. Ou no botãozinho aqui do lado. Tá olhando minha tela? Estou olhando sua tela. Olha aqui, ó. Sim, sim. Você está vendo? Deve ter uma coisa como essa aí.
É porque aqui aparece para mim, Paulo Fernandes está apresentando. Aí eu clico nela, vou ver se eu clico nela. Eu vou parar a apresentação. Eu clicando nela. Veja agora. Apresentar agora, beleza. Vai, agora apareceu aqui para mim. Deixa eu ver se vai. Não. Compartilhar. Oh, meu Deus. Compartilhamento. Apresentar agora. Minha opção aqui, compartilhar, não está acessando. Tem sim. Agora vai compartilhar. Tá. Estão conseguindo olhar, turma? Ainda não. Coisa? Não. Agora, ainda não. Agora sim. Está começando a iniciar. Agora pronto, já tá mostrando, meu irmão. Beleza, está apresentando, né? Boa noite a todos. Queria apresentar para toda a turma esse trabalho aqui sobre equipamentos que utilizam ondas sonoras, né? Equipamentos que utilizam ultrassom, né? Aí, como a gente já, nas apresentações, tem revisado muito, eu queria revisar juntamente com os senhores o que é ultrassom, né? Ultrassom é o nome dado às ondas sonoras com frequências superiores a 20 mil Hz e, portanto, inaudíveis para os seres humanos. Os ultrassons são utilizados em diversas áreas do conhecimento, para diversos fins investigativos. Na medicina, os ultrassons são utilizados... Espera aí só um minuto. Amor, dá para tirar Davi aqui, por favor? Desculpa aí, turma. Na medicina, os ultrassons são utilizados como exames de imagem não invasivo, capaz de revelar detalhes e fissuras internas dos órgãos, né? Isso quando a gente faz exame por imagem em pessoas ou animais, né? Na linha veterinária também. Na indústria de materiais, os ultrassons são utilizados para revelar falhas microscópicas em estruturas metálicas ou em concreto. Na geologia, as ultrassons são utilizados para análise do solo e de rochas. Além disso, os ultrassons podem ser usados para facilitar ou até mesmo acelerar algumas reações químicas. Aqui eu botei algumas fotos, né, da ultrassonografia e também do aparelho que a gente usa lá na área de manutenção de rodeiros, o ultrassom, né, para verificar as fissuras nos rodeiros. Vou ver se eu consigo colocar como apresentação. Beleza. Aí o foco eu queria dar para os exames mesmo de ultrassom, né? Ultrassom. Que é um ultrassom, né? Um exame muito popular por sua garantia, eficácia, segurança e baixo custo. A ultrassonografia pode fornecer detalhes nas estruturas internas dos órgãos, de fetos, ou até mesmo na circulação sanguínea em tempo real, sem causar danos a tecidos. O aparelho de ultrassom emite sons de altíssima frequência, entre 2 e 10 MHz, e são produzidos por um transdutor. Transdutor é o aparelho, né? O transdutor consiste em um pequeno cristal piezoelétrico capaz de produzir uma... corrija aí, Paulo. Piezoelétrico. Isso, piezoelétrico. Piezoelétrico. Capaz de produzir uma pequena corrente elétrica ao sofrer uma vibração. Dessa forma, quando o cristal do transdutor capta um eco de uma onda sonora que foi refletida por alguma estrutura abaixo da pele, um pequeno sinal elétrico é produzido e traduzido pelo computador em forma de imagem. É daí que o transdutor é o aparelho que geralmente a gente está passando nas pessoas, ele emite transfere a imagem para o computador, né? Ele transfere e gera a imagem. Apesar de ser um exame seguro, né? A ultrassonografia pode causar pequenos efeitos biológicos e durante a propagação no corpo humano, as ondas ultrassônicas transferem energias para os tecidos, aquecendo-os, podendo ao código genético e das células, mas isso é bem raro também, né? E aqui eu queria tratar um aparelho específico, né, que eu achei muito interessante por conta da funcionalidade, por conta da facilidade de manuseio, né?
a gente geralmente vê os aparelhos de ultrassom, quem já acompanhou Agora, a evolução Fábio. de um feto... Oi? Fábio, um momento. Você encontrou essa informação de que o ultrassom aquece o núcleo das células onde? Em que material você encontrou isso? Esse material foi de pesquisa, foi no site científico da Google. Eu posso colocar a referência Depois que você me dá a eu referência, deveria porque ter colocado no final, professor, mas não coloquei, mas estranho os essa dados que eu informação. coloquei aqui com relação à informação eu tirei de sites mesmo. Aí depois você manda para mim, porque eu estou achando estranha essa informação. O ultrassom aquecer uma célula, a frequência é muito pequena, muito baixa. Mas tudo bem. Tá, ok. Vai lá. É bom eu pegar essa referência e vou tá ali passando, com certeza. Aí aqui o que me chamou muita atenção com relação ao ultrassom, né, a novidade na questão do ultrassom, foi um aparelho portátil, né, para a realização desses exames. Quem já fez e acompanhou um exame de ultrassonografia sabe que a aparelhagem é muito grande, cheio de fios, com uma tela lá gigante para que o profissional usa. E eu achei bem interessante essa questão desse ultrassom, desse aparelho de ultrassom portátil. Então, o modelo é o ultrassom da Mobison, modelo MDU. Então, é isso aí. Aí, algumas informações sobre ele, né? Sobre o transdutor. Ele é um lado convexo e o outro lado linear, né? E também tem um módulo cardíaco. Aqui a gente tem a frequência dele, tanto do lado convexo como do lado linear, né? A utilização da frequência que ele utiliza. A profundidade Fábio, para mim está parado na página 2. Alguém está vendo alguma outra coisa além da página 2 parada? Não, tá parado na página 2. Não sei mais. Para mim está parado na página 2, irmão. Agora sim. Agora sim, tá. Beleza. Pode continuar. Ok, agora. Eita, passou muita coisa. Vamos lá. Aqui, tenho achado esse aparelho aqui bem interessante, né? Tá, esse aparelho de ultrassom portátil, né? E aqui tá algumas referências dele. Os transdutor da Mobison, modelo MDU. É um transdutor, ele tem um lado tanto convexo como um lado linear, como a gente pode ver na foto. E ele também tem uma medição cardíaca. E a gente verifica a frequência, tanto o convexo quanto o linear, né? E a profundidade, a gente consegue também a profundidade em milímetros, que ele atinge para dar visualização, tanto no convexo como no linear e o módulo cardíaco. Aí o transdutor, aí ele dá uma explicação mais abaixo, o transdutor linear, para que quais regiões, né? As regiões superficiais, né, para ter uma leitura de regiões superficiais, ideal para identificação de derrames, pleural, lesões musculares e articulações, tireoide, mamas, acesso às vasculares ecogulados, pulsões de líquidos e os bloqueios de nervos superiores e inferiores. Isso no lado linear, né? Lado retinho. Lado convexo, mais regiões mais profundas, né? Que ele consegue visualizar. Ideal para ultrassom abdominal e cardíaco. Exames obstétricos, perinatais, avaliações renais, identificação rápida de lesões e sangramentos internos. Então, esse é um aparelhinho que traz para a gente, né? Umas vantagens dele. A portabilidade, a principal vantagem, né? Que tem apenas 250 gramas, podendo ser levado para qualquer local, ausência de fios, facilita o manuseio, e o carregamento por indução, né? E também outro item que eu tinha verificado é a quantidade de horas que ele pode ser utilizado. Uma pergunta. Pode falar. Você entende o que é carregamento? Você entende o que é carregamento por indução? Entendo, professor. É um carregamento que é feito não por fio, ele é tipo colocado numa outra superfície que tem uma conexão com a energia e ela carrega esse aparelho. Pronto. Seria isso? É como aqueles celulares que você compartilha a carga. Você exato, a gente vê isso muito no outro.
passado por uma antena. Isso. Uma outra coisa, você procurou ver, você tem o conceito do que é um transdutor? Sim, mais abaixo eu acho que eu coloquei aqui, transdutor... Tudo bem, então pode continuar. Sim, beleza. Aí as vantagens, continuando, portabilidade e a conectividade, né? A possibilidade de conectar via wireless com tablets e smartphones, ou seja... Aí, calma aí. O wireless. Uhum. E ele é uma rede sem fio. Exatamente, aí ele gera uma rede sem fio. Esses termos, você não precisa usar esses termos em inglês, certo? Mas se você usar qualquer termo em inglês, você tem que botar ele em itálico. Ah, beleza. Então, beleza, tablet é um termo em inglês, wireless é um termo em inglês, smartphones também é um termo em inglês. Não precisa botar agora não, é só quando você for fazer um trabalho, você lembrar. E tablet não é assim, é sem o E. Okay. Porque o tablet é um nome em inglês. Ah, tá. Tá ok, professor, obrigado. Não precisa fazer nada agora, então você saber, quando você for fazer uma outra apresentação, você tem mais, já tem uma certa experiência, tá certo? E se possível, você não usa esses termos. Você usa termos em português. Por exemplo, o wireless é sem fio. Smartphones é celular. Aparelho celular. Certo. Tá certo? Ok, realmente, não, eu vou estar me lembrando. Obrigado pela observação, professor. Aí eu queria trazer como realmente o fenômeno acontece, né? Que é o transdutor, né, de ultrassom. Ele é um dispositivo que gera energia mecânica, que é a energia sonora, a partir de uma excitação elétrica. Ou seja, como o aparelho que a gente está usando, ele é um aparelho sem fio, a excitação elétrica vem das baterias que são carregadas. Mas no ultrassom comum é feito essa excitação elétrica, né, por energia elétrica comum mesmo. E essa energia mecânica essa energia elétrica gera energia sonora. Isso. As interfaces as interfaces dos tecidos refletem o som que é gerado, onde esta reflexão é processada pelo aparelho, produzindo uma fotografia ou imagem em movimento em um monitor em diferentes níveis de cinza. É a famosa foto que a gente vai ver. Qual o nome desse fenômeno? Reflexão. Não. Tem outro conceito mais interessante que a gente já viu, chamado efeito Doppler. Lembra o que é efeito Doppler, não é? Verdade. Eu esqueci, professor. Realmente eu esqueci desse detalhe. Você lembra o que é o efeito Doppler? Não estou lembrado, professor. Alguém lembra o que é o efeito Doppler? Alguém da turma lembra? Tem mais alguém na turma, fora eu e o Fábio? Tem mais alguém na sala, fora eu e o Fábio? Não estou lembrado, não. Eu tô aqui. Eu também não tô, não. Eu tô aqui. Quantos de vocês, somente para interromper você, desculpe interrompê-lo, Fábio, mais rápido. Quantos de vocês já estão ou com o carro parado, ou no ponto de ônibus, e passa uma sirene tocando? A sirene vem de longe, você escuta um som com determinada... aquela sirene com determinada... com determinado agudo. Velocidade vai chegando também, né? perto, aquele som muda. Quando ela passa, o som muda de novo. O que é isso? É uma variação de som, professor? É o efeito É o Doppler. efeito Doppler, Paulo. Quando ele vem na tua direção, você escuta de um jeito. Quando ele está indo na direção contrária, é outro jeito que você escuta. Por causa de quê? Lembra de quê? Da velocidade de propagação do som. DS. Então, o som se propaga na velocidade. Quando você manda aquele som, o som, quando retorna, ele retorna em velocidades diferentes. É o efeito do eco. Tá certo? Pode continuar, Fábio. Beleza. Eu acho que, para fechar, seria o cálculo dessa distância percorrida pelo som entre o objeto de estudo, né, que a gente está verificando, e o transdutor. Ele é feito com base no tempo, né, como o senhor está comentando, né, que onde a onda demora a chegar ao objeto, reflete e retorna para o transdutor. Quanto maior o tempo que o som demora para retornar
para o transdutor, mais distante está o objeto. O eco é Por isso que nós transformado chamamos, em um Fábio, impulso. nós chamamos isso de eco, né? Isso, é o eco. O Por isso eco você tem retornado eco. é transformado num impulso elétrico, né? Pelo cristal e é enviado por um amplificador e demonstrado num monitor com intensidades proporcionais à sua energia, que é a imagem que a gente vê lá. E aqui eu, finalizando, queria trazer a utilização, né? Porque realmente é algo que eu não sabia, eu estava verificando, pesquisando coisas sobre ultrassom e trazer um ultrassom portátil, assim, que pode fazer essas imagens que podem ser geradas num smartphone, num celular, numa tela de tablet, é muito mais rápido um diagnóstico. Então, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Fábio, só tem um problema teu trabalho. O trabalho era sobre o que mesmo? Você lembra? Era sobre os aparelhos de ultrassom na indústria, na medicina, não? Não. Era sobre o aparelho de ultrassom na indústria. O da medicina é um trabalho escrito. Você lembra disso? Eu mandei umas 3 vezes no próprio grupo, explicando no texto, e toda aula eu falo. O trabalho apresentado é o ultrassom na indústria. O trabalho escrito é o ultrassom em aparelhos médicos, na engenharia biomédica, que foi o que você apresentou. Seu trabalho, gostei do seu trabalho, você fez uma pesquisa, só que não foi isso que eu pedi, meu irmão. Você caiu na mesma situação do Zaqueu. Você concorda comigo que não foi isso que eu pedi? Olha o que eu escrevi. Olha o que escrevi lá. Veja o que eu escrevi. O trabalho de ultrassom na indústria. E o trabalho escrito, aí você pega tudo que você fez e coloca no trabalho escrito. Tá certo? Ok. Pronto. Mesmo assim, não deixa de ser válido. Pelo menos tu já tá com tua avaliação, Fabão. Tu já tá com tua avaliação feita. Valeu. Só que tomem cuidado, porque alguns professores e alguns chefes, diretores, presidentes de empresa, eles não são tão maleáveis quanto eu. Numa situação dessa, tu é demitido. Você entende? Entendi, professor. Você é demitido apresentando o trabalho. O cara, peraí, eu não pedi isso, por favor, saia daí, você está demitido. Porque você não tem a capacidade de fazer aquilo que foi pedido. Ou de prestar atenção no que foi requisitado. E isso é uma falta grave. Tome muito cuidado, senhores que trabalham na indústria, tome muito cuidado. Façam exatamente o que foi requisitado, senão vocês podem ser penalizados. Tá certo? Aqui não, aqui é uma aula, para mim tá ótimo, o que vocês apresentarem eu acho bom, eu coloco nota do mesmo jeito, só que no mundo fora aqui, até com outros professores, se vocês fizerem isso, talvez o professor nem considere seu trabalho. Se ele for mais criterioso, ou se for no trabalho da indústria, meu irmão, tu fez o cara perder tempo, esses caras ganham por hora. O teu salário não cobre 2 horas de trabalho desses caras. Você entende? Entendo, professor. Pior que é verdade. Isso é uma realidade. Então, eu não estou dizendo isso para desmerecer seu trabalho, nem o de Zaqueu. Muito pelo contrário. Só quero apenas chamar a atenção para que vocês prestem um pouco mais de atenção naquilo que é requisitado, tanto pelos professores quanto pelos seus superiores. E também, vamos inverter. Imagine que você pede um trabalho a mim e eu lhe apresento uma outra coisa que não foi pedida. O que é que você diria de mim? O senhor não prestou atenção, né, no que foi pedido. É verdade. Exatamente. É isso aí mesmo. Então é bom a gente tomar um certo cuidado. Mas eu considero todos os trabalhos, tá certo? De forma nenhuma eu vou dispensar trabalho algum. Fábio, você gostaria de apresentar, meu irmão? Positivo. Desculpando aí o chiado aí, vou tentar compartilhar a tela aqui pelo celular, que hoje eu a trouxe logo no celular. Paulo. Senhor? Paulo. Fale, Gabriel. Fale, meu irmão. Estava aproveitando aqui para poder dar uma pesquisada. Eles estão utilizando o ultrassom para poder, em questões terapêuticas, entendeu? Tratamento de dores.
Tem também. Utilizando ele na faixa de 1 MHz a 3 MHz. Mas só que Aí eles o que eu estou aumentam. lendo aqui é que a vibração da célula, o atrito de uma célula com a outra gera calor, não, mas é um calor controlado, entendeu? Não como as micro-ondas. Mas só que nesse caso aí a potência é mais alta, sabe, Gabriel? Sim. A potência não é de uma ultrassom. A potência de um ultrassom é uma potência ridiculamente pequena. Isso. Tanto é que é produzida por bateria de lítio. Tu tá dizendo que ele consegue alcançar na pele até 2 centímetros de profundidade. Essa que você está falando é uma potência muito maior, sabe, meu irmão? Sim. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tranquilo, Fábio. Tranquilo, Fábio. Pode ficar à vontade, meu irmão. Olá, primeiramente, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece aí, tô vendo que tem gente nova na sala. Eu me chamo Fábio. E hoje eu vou apresentar aqui sobre um aparelho que a gente usa na nossa empresa. Eu fui lá no CTR atrás de ti para procurar esse negócio aqui, ó. Pois é. O aparelho de ultrassom é 135X. O Fabão deve até conhecer ele melhor do que eu. Esse aparelho show, cara. Tá ligado, né? Pois é, vamos lá. Aqui na Ticom, Física 12, curso de Engenharia e Eletricidade, meu nome. Uma coisa antes de cair a internet aqui no meio do caminho. Deixa eu tentar ser o mais breve possível aqui. Vai fundo. Primeiro, pra gente falar sobre esse aparelho de ultrassom, eu queria só explicar de forma rápida o que são as ondas sonoras, né? Que é um aparelho que trabalha justamente com isso. São ondas longitudinais feitas por partículas vibrando. Esse é um conceito bem simples mesmo. Quando essas partículas vibram perto do tímpano, a gente pode perceber, a gente consegue escutar esses sons logo quando o tímpano vibra. Basicamente, essa explicação aí. São as ondas, elas vibram uma perto da outra e vão vibrando cada vez mais longe. Umas partículas vibrando outra até chegar nos tímpanos. Aí os tímpanos fazem o trabalho de decodificar os sons. Isso é mais ou menos o que são ondas sonoras. As ondas sonoras podem ser emitidas em diversos tipos de frequências, contendo velocidade e intensidade diferentes. Essa imagem aqui são os tipos de ondas sonoras que a gente tem. Que tem a infrassom, que é de 0 Hz até 20, o espectro audível, que é o que nós humanos, conseguimos escutar, e também ultrassons, que é acima de 20 MHz. Não, 20 kHz, ou 20 mil Hz. Kilohertz, isso, 20 kHz, exato. Obrigado, professor. Então, lá, essas ondas estão sujeitas a fenômenos ondulatórios tais como o mais conhecido é o eco. Esse fenômeno acontece quando o som, ao se propagar, ele encontra um obstáculo sofrendo uma reflexão e volta para a fonte. A gente pode falar fazer um teste em alguma concha acústica, ou até mesmo quando você toca o violão, se alguém tem a oportunidade de tocar um violão, tocar assim de conta à parede, você escuta sempre um retorno. E se for um ambiente muito grande, ele tem um retorno um pouquinho mais retardado, porque a distância que o som corre ele é maior, então a volta demora mais tempo para ela ir e voltar à onda sonora. Podemos calcular as ondas pela relação entre velocidade, comprimento e frequência. Que a gente vê aí a velocidade nessas medidas também internacionais, né? Que metros por segundo. E professor, me ajuda aí, que agora me fugiu à mente esse símbolozinho bem. Como é o nome, meu Deus do céu? Hertz. Lambda. Não. É o lambda. Exatamente, lambda. Fugiu aqui a mente rapidinho. O lambda, a gente mede geralmente em comprimento da onda, que é em metros, e a frequência, que é em hertz. Esse aí, eu trouxe, já que a gente teve uma explanação, mais ou menos, já que é o
as ondas sonoras, eu vou falar agora sobre o detector ultrassônico SM35X. Ou tu pode até me corrigir aí, Fabão, porque se eu não me engano é 35X. Eu peguei lá do CTR lá. Esse aparelhozinho bem aqui. Lá na indústria, lá onde eu trabalho, eu fui lá no setor lá do trabalho e vi que eles estavam fazendo usando esse aparelho aqui para detectar algumas falhas nos eixos tubulares dos rodeiros. Como é que ele funciona? Ele é um detector de defeitos ultrassônicos leve e compacto, adequado para localizar e avaliar defeitos materiais, medir espessuras de parede. Ele salva também e documenta os resultados dos testes. Ele trabalha na faixa de 0,5 a 20 MHz em uma máxima calibração de 10 metros, no caso o aço. Ele foi projetado para uso de peças grandes em medições de alta resolução. Detalhe, na utilização de ultrassons, não só desse aparelho aqui, como em outros, é muito importante a gente identificar o que a gente vai medir, aferir. No caso, se for um aço, se for outro tipo de material, para poder a gente ter um resultado assertivo da ultrassom a ser feita, realizada. Aqui é um exemplo, uma foto lá que eles estão utilizando lá nos eixos. Eles lubrificam o contato para poder o sensor que tem no aparelho, ele poder captar melhor o retorno dos sinais enviados. Como eu falei aqui, outra característica dele, isso aqui eu botei algumas da especificação técnica dele. No caso, ele tem um baixo peso de 2,2 kg, incluindo baterias de íons, caixa de instrumento impermeável com classe de proteção. Bateria de lítio. Lítio. Íons de lítio. Íons de lítio e tamanho compacto. Caixa de instrumento impermeável com classe de proteção IP66. Longo tempo de operação, cerca de 12 horas por meio de bateria de íon de lítio, com possibilidade de carga interna e externa. Também ele trabalha na faixa de temperatura estendida de 0 graus Celsius a 32 Fahrenheit e a 60 graus Celsius. Essas são especificações. Não é de 0 a 32, não. Calma aí, Fábio. 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. De 0 a 60 graus. É uma comparação. 0 graus Celsius. Isso. Exatamente. De 0, é porque eu li errado aqui, tá balançando demais aqui, mas vamos lá. De 0 graus Celsius a 60 graus Celsius, que é a faixa de temperatura onde ele trabalha tranquilo, digamos assim, de uma forma que ele vai te dar o resultado bem assertivo. Aqui são os exemplos de onde ele é usado lá na empresa. Eu peguei uma foto de um rodeiro, qualquer o desenho. O eixo que eu falo é esse eixo que ele liga esses dois rodeiros, que lá na empresa da gente estão detectando eixos tubulares. Confirma aí, Fabão, estão detectando eixos tubulares. Eu fui lá roubar essa tua ideia. É isso aí mesmo, eixo tubular. É um eixo aqui que a gente vê aí, do rodeiro. Esse eixo ele é vazado, porque tem o eixo maciço, né? Completo, e tem o eixo tubular, que ele é vazado no centro. Exatamente, que ele está dando algum certo de problema para a frota, para a saúde dos lotes. Então, uma das formas de identificar se ele é um eixo maciço ou um eixo tubular, que ele é vazado por dentro, é utilizando esse aparelho ultrassônico, o SM35, que ele é usado lá para detectar para diferenciar esses tipos de rodeiro. Esse é o aparelho que eu trago para vocês hoje em dia, atendendo a solicitação do professor, que era trazer um aparelho da empresa onde nós trabalhamos, que trabalha com ultrassom. Espero que eu tenha... Aliás, qualquer dúvida, vocês podem até perguntar aqui agora, porque... É isso aí, Fábio. Pois é, então, muito obrigado. Estou trazendo aqui para vocês. Obrigado. Muito bem. Ok, meu irmão. Acho que pronto. Foi o Fábio, o Fabris. O Cláudio disse que não está pronto ainda, né, Cláudio?
Não tem como apresentar. Positivo. O Zaqueu já apresentou. Então, vamos iniciar a aula, tá? Tanto parabéns. O Fábio apresentou o trabalho. Simples, era isso mesmo. É só para mostrar, saber como é que ele funciona e mostrar a utilização. Tá ok. Deixa eu compartilhar minha tela para que vocês... Pronto. Volta aqui para a gente caminhar um pouco mais. Já estamos terminando. Bom seria se vocês pudessem adquirir pelo menos uma parte do conteúdo dado, mas hoje nós vamos ver coisas simples. Reflexão interna total, polarização e se der espelhos. Veja, o que é reflexão interna total? Vamos olhar essa imagem. Eu tenho um meio S, certo? Que tem um índice de refração, e eu tenho um meio externo que tem outro índice de refração. Aqui ele está dizendo que isso aqui é a água e aqui em cima é o ar. Tudo bem até aí? Positivo. Pronto. Então, Positivo. veja, o que é que ele está dizendo? Você tem aqui vários feixes de luz saindo daqui de dentro. E você vai ter o feixe A, B, C, D, tá vendo? O que é que a gente acha interessante? É que, quando eu pego o feixe A, ele não vai sair exatamente reto. Ele vai ter uma certa, saindo do meio 1 para o meio 2, nós sabemos que ele vai ter uma certa modificação angular. Ok? Então, se isso aqui for reto, ele vai retinho. Mas cada vez que a gente vai inclinando, ele também vai inclinando com a mesma frequência. Com a mesma angulação. O porém fica o seguinte, quando esse feixe chega em determinado ângulo, esse raio, ele não mais sai de dentro da água para o ar. Ele não muda mais de ângulo. Ele agora permanece dentro da própria água. E a primeira vez que ele faz isso, ele vai num ângulo de 90 graus aqui, ó. Se eu traçar aqui a normal, lembra da normal, onde eles se tocam, então ele vai aqui no ângulo reto. No ângulo reto não, ele vai aqui nesse ângulo rente à água. Então esse feixe passa no ângulo, vai no ângulo rente à água e depois ele vai refratar. E os demais eles não refratam mais. Então o ângulo no qual isso acontece é chamado de caso crítico ou ângulo crítico. É difícil de entender esse fenômeno? Não. Negativo. Aqui, ó, só você olhar por aqui, ó. Eu tenho um feixe de luz, ele sai retinho aqui, tá vendo? Mas quando eu olho ele inclinando, ele chega a um ponto em que ele não sai mais da água. Então, nesse caso aqui, ele já está sendo refratado para dentro da própria água. Então, no meio dele tem um ângulo aqui em que esse feixe de luz ele fica rente à água, que é esse caso aqui, onde ele faz com a normal um ângulo de 90 graus. É isso que ele está dizendo. Esse ângulo é chamado de ângulo crítico. E aqui você tem a reflexão interna total quando o ângulo está acima do ângulo crítico. Como é que a gente viu pela lei lá de Snell? Eu tenho aqui que se eu tiver dois meios, eu vou ter o índice de refração no meio 1 e o índice de refração no meio 2. Veja, o índice de refração, o ângulo que eu quero está dentro do meio 1. Então, vai ser N1 vezes o seno do θ crítico, vezes o N2, vezes o seno de quem? De 90, porque aqui dá um ângulo de 90 graus, né? Esse raio que sai vai ter um ângulo de 90 graus. Então, quanto é o seno de 90? Usa a calculadora aí, me diga quanto é o seno de 90 graus. É 1. Então, isso aqui eu vou ter N1 vezes o seno de θc, que vai ser igual ao índice do θ2, ao índice 2. Porque N2 vezes 1 dá N2. Então, como é que eu resolvo isso? Primeiramente, eu vou dividir ambos os termos por N1, vai ser N1 vezes seno de θc dividido por N1, N1 com N1 corta, ficando apenas o seno de θc, que é igual a N2 dividido por N1. E depois, se eu quero apenas o θc, aqui eu tenho um seno. O que é que eu tenho que fazer dos dois lados? Eu tenho que aplicar o quê? Qual é o inverso do seno? Seno elevado a menos 1. Que é o arco seno.
Então, vou aplicar o arco seno. Aplico o arco seno no seno, corto esse seno, ficando apenas θc. E aplico o arco seno de N2 dividido por N1. E isto é o meu ângulo crítico. É difícil? Não. Então, pronto. Não tem muita coisa para fazer. Certo? Então, você já tem o que fazer. No caso, isso daqui é utilizado aonde? Por exemplo, um endoscópio, fazer uma endoscopia. Se alguém já fez uma endoscopia, no caso aqui ele está fazendo numa artéria, mas pode ser feito também pelo esôfago, certo? Você vai ter um ângulo da luz penetrando com um feixe luminoso, que vai, na caso, ele usa fibra óptica, né? Para examinar a situação da veia, a situação da artéria. Ó, como a luz aplicada à extremidade de um dos feixes sobre as reflexões internas total ao longo do todo o percurso, a maior parte da luz chega à outra extremidade e ilumina o interior da artéria. Apesar de as fibras seguirem um trajeto tortuoso, parte da luz refletida pelas paredes da artéria penetra no outro feixe e segue o caminho inverso, sendo detectada e transformada em uma imagem do monitor. É a mesma coisa, no lugar de estar usando ondas sonoras, estou usando a onda eletromagnética, o feixe de luz, e está pegando o retorno desse feixe para gerar a imagem. Tudo bem até aí ou não tudo bem? Pode entender. Pronto. Então, em cima desse fenômeno, alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu o que é o ângulo crítico? Alguém não entendeu? É só o ângulo em que o feixe ele deixa de aparecer, ele deixa de sair para fora do meio 2 e ele segue rente com o meio 1. Aí, depois desse ângulo crítico, eu tenho a reflexão total desse feixe para dentro do próprio meio. Pode falar. Isso é o que faz concentrar o feixe de luz dentro da fibra ótica, é? Não, o que faz concentrar o feixe de luz dentro da fibra ótica é a forma que ela é construída. Você vai ter basicamente dois tipos de fibra. Você tem a fibra monomodo, porque você tem um modo dessa luz refletir, certo? E dela se propagar. Ela pode se propagar de muitos modos, então ela pode ter, como aqui, várias reflexões internas que vão se ajustando para aquele feixe luminoso chegar até o final. E ela pode ter um modo só. Em vez de você ter várias coisas, até se você tem apenas um feixe de luz indo linearmente reto, sem refletir na barreira. Então você tem a fibra monomodo e a fibra multimodo. Então essa luz, ela não deve sair desse meio, tanto é que a fibra é blindada, para que essa luz não saia dentro da fibra, não saia daquela parte interna da fibra para a parte externa. Ela fica o máximo confinada possível. Entendeu, meu irmão? Sim. Valeu. Parte dela sai, evidentemente, passa desse meio 1, que é o interno da fibra, para o meio 2, que é o externo da fibra. Mas então, aí a partir disso, são feitos alguns trabalhos. Isso é chamado de plasmon de superfície. Isso. E a partir desse trabalho de plasmon de superfície, pode ser utilizado para fazer testes de materiais, testes de célula, teste sanguíneo, pode ser feito, é utilizado em engenharia biomédica e em algumas outras áreas para fazer medições de algumas substâncias. Mas o nome disso é plasmon de superfície. Tá bom? Ok, valeu. Alguma pergunta a mais? Aqui em João Pessoa tem uma equipe na Campina Grande que trabalha com a parte de fibra na parte de sensores que utilizam plasma de superfície. Inclusive, um colega meu fez um trabalho no mestrado há alguns anos sobre isso. Tem um pessoal que trabalha com isso. Agora vamos ver polarização, certo? Vamos pegar a figura 33.25. Ó, nós temos como, a mesma forma, nós vamos ter dois meios. Eu tenho o meio 1 e tenho o meio 2. Então, eu tenho aqui um feixe, um raio, incidente não polarizado que vem do meio 1, certo? O que acontece o que acontece com ele quando ele incide? Eu tenho aqui ar e vidro. Primeiro,
Para dentro do vidro, eu vou ter ele refratado, esse feixe refratado. E para fora do vidro, eu vou ter um feixe refletido. Que ele tem o mesmo ângulo θB dos dois lados. E aqui eu não... Tudo bem. Eu perdi o contato Sim. aqui? Tudo bem, mas o pessoal está vendo. Então, veja só, o que é que ele diz aqui? Ele diz, ó, se vocês notarem esse raio, vocês vão ver que ele está apontando o feixe, né? Para os dois lados. Tá vendo? Como se essa bolinha tivesse apontado para os dois lados. Significa que o campo, esse campo elétrico, é paralelo a esse material aqui. A mesma coisa acontece quando o raio é refratado, mas quando o raio é refletido, ele sai perpendicular ao papel. O que é uma coisa paralela? É uma coisinha em cima da outra. E o que é perpendicular? Ele em pé, em cima daquilo. Imagina uma folha de papel, duas folhas de papel paralelas. Eu tenho as duas folhas paralelas, uma de lado da outra. Mas o que é perpendicular? Eu peguei uma folha de papel e coloquei no meio da outra. Dá para entender? Ou não? Sim, professor. São direções diferentes que aqui se cruzam, mas são perpendiculares. São perpendiculares. Paulo, Fale, meu irmão. seria basicamente tu me dizer que o raio, a primeira entrada do raio, ele tá, vamos supor assim, a luz ela tá mais espaçada, mais expandida, mas quando ela é refletida, ela sai mais concentrada? Não tem a ver com concentração. Seria basicamente tem isso? Tem a ver com a posição dela. A posição, isso. Não tem a ver com concentração, é a posição. Então, imagine que os raios, eles estão paralelos. E quando ela reflete, ele sai perpendicular. Ele sai com uma outra, posição. Certo? É como se ele estivesse... Não é a direção, é com a posição, né? Ele sai com uma direção, a direção você já viu, agora você está apontando. Agora, a posição da onda é que ela estava paralela e agora ela tá apontando de forma perpendicular para o meio. Assim, ó. Você consegue... Bota lá no desenho lá, Paulo. Tu tá mostrando o desenho? Estava assim. Não tá aparecendo não, Paulo. A onda estava assim, certo? Quando ela saiu, ela está assim agora. Ah, tá. Agora entendi, Paulo. Agora deu para entender melhor. Deu para entender melhor agora. Vixe, minha internet tá péssima. É só o Paulo ainda tá apresentando, tá? Não, acho que a internet de repente calou mesmo, eu fiquei esperando. Acho que foi a internet dele que caiu aí, que tava travando pra caramba aqui pra mim e de repente parou. Esperar ele voltar. Né, Fábio? Quer dizer que tu vai lá no CTR lá pegar o equipamento lá, né? Jogador, foi o que eu ouvi, eu tava até sem ideia para fazer esse negócio. Quando eu ouvi aquela arrumação, eu digo, é isso aqui mesmo. E aí, senhores? Voltemos. Boa noite, professor. Voltemos. Só compartilhar a tela. Quando estiverem vendo, me avisem. Agora vai ser já eu que vou passar num local aqui ruim de internet demais.
Estamos vendo sua tela, professor. Ih, ó. E lá ele saiu de novo. Travou de novo, cara. É, tá ruim mesmo. Não venceu não a fatura, Zé? É, só vai ter que assistir de casa mesmo. E, turma, eu vou ter que dar uma saída e se ele voltar, é só ver minha presença aí, que eu tô precisando sair, ó. Valeu, obrigado. Falou, Fabão. Pode sair, Fábio. Tá, Ok, obrigado, presença professor. já. Valeu. Vou terminar aqui, então. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda Sim, não. professor. Consegui ver, sim. Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá, voltando. É porque a internet aqui caiu, eu estou usando o celular, teve que botar do celular. Coisas da Claro. Então, vamos lá. Imagine que nesse ponto eu estou com a onda, certo? A onda incidente, o campo elétrico, ele está paralelo aqui, ó. Ele está desse jeito, o campo elétrico da onda. Aqui embaixo também ele está com esse formato em relação à direção da onda. Só que aqui, em relação à direção da onda, ele está assim, ó. Entenderam agora o que é polarização? Ou Ah, não? sim, Paulo. Agora deu para entender legal. Agora deu para entender. Bacana. Valeu. O Obrigado. campo elétrico é o componente da onda eletromagnética, ele estava assim, ó. Isso aqui é a direção da onda, ele estava desse jeito. Tá vendo que ele está saindo por lados? Só que agora ele está desse jeito. É o que acontece. Vocês nunca viram um filme polarizado? Óculos com polarização. Sim. Positivo. O que acontece com o óculos polarizado? O óculos polarizado a gente consegue ver cores a mais. Tipo, no fumê de um carro a gente consegue ver outras cores além dos tons de escuro. É porque é o seguinte, o que você está vendo? A luz refletida, quando a luz incide sobre aquele material polarizado, a luz refletida ela muda o campo, ela muda a direção do campo elétrico. Então você consegue ver você consegue ver cores ou formatos diferentes que você não via. Então, a luz ela pode estar de qualquer forma, se estiver polarizada horizontalmente, você vai ver a luz toda horizontal. Então, você vai ver coisas diferentes. Certo? Certo. Aqui que ele diz, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, óculos de sol polarizado. O vidro, a água, pode falar. Não, pode O falar, vidro, a que água aqui e já outros tá caindo materiais já. elétricos discutidos, vamos lá, podem polarizar a luz por reflexão. Ela bate e reflete. Quando você observa uma dessas superfícies enquanto está iluminada pelo sol, você pode ver o ponto brilhante no local onde a reflexão está ocorrendo. Se a superfície é horizontal, como acontece aqui, tá vendo? Superfície horizontal, a polarização da luz refletida é horizontal. Para limitar a ofuscação causada por uma superfície refletora horizontal, é preciso que filtros polarizados usados nos óculos sejam montados de tal forma que a direção da polarização seja horizontal. Então, ela estava aqui, vai ficar desse jeito. Seja vertical, certo? É preciso que, exatamente, seja vertical. Ela era horizontal, vai ficar vertical. E isso vai modificar a forma como você vê a luz. Então, vamos ver aqui, ó. O que é a lei de Brewster? Observe experimentalmente que o ângulo de Brewster, θb,
é aquele para o qual os raios refletidos e refratados são mutuamente perpendiculares. Se eles são perpendiculares, a soma desses ângulos dá 90 graus. Certo? Então, como o ângulo do raio refletido na figura 3.25 é θB, o ângulo refratado é θR. Lembre-se, isso aqui é o ângulo refletido, que é o mesmo ângulo se eu traçar uma normal, onde esse raio incide sobre o meio. Então, esse θB é igual a esse θ aqui, em relação ao normal. Ele está dizendo que esse θB vai ser igual a esse θR aqui, ó, nesse caso. Mas o que ele precisa? Que esse θB mais esse θR seja de 90 graus. Isso é o ângulo de Brewster. Não precisa necessariamente ser iguais, até cometi um, não é ser iguais. Ao somatório deles tem que dar 90. A soma desses dois ângulos. Tá bom? Então, o que é que acontece? Eu já sei lá, pela lei de Snell, que N1, que é o índice de refração 1, vezes o seno de θB, que é igual a N2, vezes o seno de θR. Só que eu preciso que esses ângulos aqui, a soma deles seja 90. Então, se a soma deles é 90, quanto é que vale θR? θR vale 90 menos θB. Você concorda comigo? Ou não? Positivo. Então, não é simples de entender? Então, se isso aqui é 90 menos θB, eu vou ter que N1 vai ser o seno de θB. E quem vai ser N2? Vai ser o seno de 90 menos θB. O que é o seno? O que é o seno deslocado de 90 graus? Ele é o quê? Cosseno. Ele é o cosseno. E o seno dividido pelo cosseno, como é que eu chamo isso? Tangente, né? É a tangente. Então eu vou ter N1 vezes o seno de θB, que vai ser igual a N2 vezes... Aqui não é seno não, aqui é cosseno, aqui está errado, viu? Então, ajeite lá que isso aqui é cosseno. É o cosseno de θB. Tudo bem? Aqui não é seno. Está errado. Isso aqui é cosseno, vezes o cosseno de θB. Então, se eu quiser saber quem é θB, divido tudo por N1, vai ficar N1 vezes N2 vezes o cosseno de θB. Quem é o seno dividido pelo cosseno? Não é a tangente? Professor. Tangente. E o que é a... Se eu dividir ambos aqui, eu vou ter tangente, né? E se eu quiser agora saber o inverso da tangente? Cotangente, né? Não. Então, Nada a tangente ver. menos 1, né? Não. Cotangente, não. A cotangente é Se eu o quiser seno saber... dividido pelo cosseno. É outra coisa. É o cosseno dividido pelo seno. Não é isso que eu quero. Eu tenho a tangente de um lado e o que é que eu quero? Eu quero o inverso da tangente. O inverso da tangente não é cotangente. Você me pergunta isso desde a... É o arco tangente. Ah, cotangente, tá. O inverso do seno, arco seno, o inverso do cosseno, arco cosseno, o inverso da tangente, arco tangente. Matematicamente, nós colocamos ela nas calculadoras e aí como tangente é menos 1, mas é o arco tangente. Ok. Então, θB é o arco tangente de N2 dividido por N1. Tudo bem? Enquanto o ângulo crítico, θC, vai ser o seno a menos 1, ou seja, o arco seno de N2 sobre N1, o ângulo de Brewster é o arco tangente de N2 por N1. Ou seja, quando esse θB vai ser a soma de θB mais θR é igual a 90. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aí? Tranquilo. Não é tranquilo? Então vocês estão assistindo a aula, mas vocês precisam pegar isso e tentar entender como é que isso funciona na prática. Isso é usado. Quando você compra um óculos ou quando você coloca um fumê no seu carro, você está usando isso.
E o cara desenvolveu isso utilizando utilizando esse princípio físico. Ele precisou saber qual era o ângulo de Brewster para poder desenvolver aquele negócio, para poder polarizar aquela luz, saber como é que ela ia incidir. Então, não veio do nada. Tá certo? Ou não certo? Certo. Pronto. Tá certo, se eu perguntar na próxima aula, ninguém sabe de nada. É uma maravilha. Então, o que acontece aqui? Vamos olhar para a gente estar perto de encerrar, mas vamos olhar um caso interessante. Eu tenho essa figura aqui, ó, 34.1, certo? Quem aqui já andou num carro e quando você olhou de longe, você teve a impressão de ter uma poça d'água no meio da estrada? Alguém já teve isso? Já viu isso? Sim. O que é isso? Então, é isso aqui que ele vai mostrar agora. Isso é uma miragem, que é um exemplo de miragem. Um exemplo comum de imagem virtual é o poço d'água que aparece e existe nas estradas asfaltadas em dias de calor. Sempre algumas dezenas de metros à frente do nosso carro. A poça d'água é uma miragem, um tipo de ilusão formada por raios luminosos que vêm do céu. Quando os raios se aproximam da estrada, eles atravessam camadas de ar cada vez mais quentes, por causa do calor irradiado pelo asfalto. Com o aumento da temperatura do ar, a velocidade da luz aumenta. Eu aumento a temperatura do ar, a velocidade aumenta. E, portanto, o índice de refração diminui. Assim, o raio é refratado, tornando-se horizontal. Está vendo? Ó? Então, eu tenho o ar mais quente aqui embaixo, o ar menos quente. Quando ele incide, aqui eu tenho meio 1, aqui eu tenho meio 2. A luz acelera e esse feixe luminoso ele muda de direção. Tá bom? Vamos lá. Mesmo depois que o raio se torna horizontal, pouco acima da pista de rolamento, ele continua a encurvar-se. É o que acontece aqui, tá vendo? Em vez de encurvar totalmente para baixo, ele começa agora a entortar para cima. Já que a parte inferior da frente de onda está em uma região em que o ar é mais quente e, portanto, se propaga mais depressa que a parte superior. Este movimento não uniforme de frente de onda faz com que o raio se encurve para cima. Tá vendo? Então, ele tem agora o feixe luminoso que sai. Eu tinha ele vindo da parte mais quente para mais fria para mais quente. Agora, eu vou olhar esse pedaço em que ele sai da mais quente para mais fria. Ele vai modificar novamente o ângulo de direção. Quando um desses raios atinge o olho do observador, o sistema visual supõe automaticamente que o raio se propagou em linha reta, o que significaria que se originou em um ponto da estrada à frente. Como a luz vem do céu, a miragem tem um tom azulado que lembra a água. Além disso, a camada de ar aquecido são normalmente turbulentas, o que torna a imagem trêmula, contribuindo para a ilusão que se trata de um reflexo de água. Quando o carro se aproxima do poço imaginário, os raios refratários não chegam mais ao olho do observador e a ilusão desaparece. Então, esse é o fenômeno. Tudo bem? Então, vamos para frente. Então, você vai ter, basicamente, no resto da disciplina, você vai ver dois tipos de espelho. Os espelhos planos e os espelhos curvos. Partindo desse princípio que a luz, ela pode, como nós vimos, ela pode ir numa direção, então se eu tiver um ar mais quente, ela pode mudar de direção e saindo de um meio para um outro meio, ou de um ar mais quente para um ar mais frio, ela vai mudar de direção de novo, ela é praticamente entorta. E isso vai causar para o observador a impressão de que você está vendo um objeto que muitas vezes ele não existe. Tá bom? Dá um efeito de miragem. Então, nós temos aqui esse exemplo de espelho. Ó. Um espelho é uma superfície que reflete. Eu estou lendo porque eu estou achando que se eu explicar, vocês não vão entender. Ou não vão prestar atenção. Então, o espelho é uma superfície que reflete um raio luminoso em uma direção definida, em vez de absorvê-lo. Então, eu tenho um feixe de luz, em vez de ele absorver aquele material, em vez de ele absorver o feixe luminoso, a energia luminosa, ele vai fazer o quê? Vai refletir. Aí ele tem vários exemplos, por exemplo, que ele coloca aqui uma superfície metálica polida, parede de concreto e outros. Isso são chamados de espelhos planos. É plano porque ele está vendo, ele tem essa visão plana, ele não é curvo, ele é plano. Então, como é que esse feixe de luz, ele
ele vai acontecer neste feixe luminoso, ele vai acontecer nesse plano. Então, se ele vir exatamente reto nesse ângulo de 0 grau aqui, ó, então, tudo aquilo que vem nesse ângulo, ele retorna nesse ângulo. A gente não viu isso? A lei da reflexão, não é? Então, se eu traçar uma normal, se esse ângulo inclina-se um pouco, ele vai voltar. Se aqui eu tenho um ângulo, o mesmo ângulo que ele está refletindo é o ângulo que ele está incidindo. E isso para todos os outros ângulos. Tá vendo aqui? Ele coloca, tá vendo? Se eu traçar uma normal aqui, eu vou ter metade desse ângulo, que vai ser igual a outra metade desse ângulo. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e aqui. Tá certo? Sim. Aí ele vai colocar. A figura 34.2 mostra uma fonte luminosa, pontual O, que vamos chamar de objeto, situada a uma distância perpendicular P do plano. A luz que incide no espelho está representada por alguns raios que partem de O. A reflexão da luz está representada por raios que partem do espelho. Quando prolongamos os raios refletidos no sentido inverso, por trás do espelho, constatamos que as extensões dos raios se interceptam em um ponto que é uma distância perpendicular I atrás do espelho. Imagine que ele está refletindo. Esse ponto que ele reflete, se eu traçar por trás do espelho, claro que eu não vou ter nada nele, mas se eu trouxer e fizer como vou dizer, uma reta imaginária e sair seguindo cada raio desse, ele vai se encontrar num determinado ponto I. Aqui, do objeto para o espelho, eu tenho uma distância P, e se eu fizer esse ponto imaginário I aqui, seguindo o ângulo de inclinação desse espelho, eu vou ter uma distância I. Dá para entender a imagem? É isso que a imagem está mostrando. Ah, professor. Pronto. Então, vamos lá. Quando olhamos para um espelho, nosso olho recebe parte da luz refletida e temos a impressão de que estamos olhando para um ponto luminoso situado no ponto de inserção dos prolongamentos dos raios. Ou seja, quando você olha, você está vendo isso aqui. É como se você visse a luz nesse ponto, mas a verdade a luz não está aqui. É uma impressão. Aqui não. Esse ponto é a imagem I do objeto O. Ele é chamado de imagem pontual, porque é o ponto de imagem virtual, porque nenhum raio passa realmente pelo ponto em que está a imagem. Nada atravessa o espelho, é apenas uma ideia que temos. Então, nós temos aqui, ó, diagrama de raios, 33.4. Então, eu tenho essa imagem aqui. Então, um dos raios da figura 34.2, o raio OA, isso aqui, ó, faz um ângulo arbitrário θ, tá aqui, ó, o ângulo θ. Se eu traçar uma normal entre o ângulo refletido e o ângulo incidente, eu tenho um ângulo θ. E o raio OB é perpendicular, tá vendo, ó, ao espelho. Então, o que vai para OB retorna para O. O que vai para o espelho por aqui, ele retorna. Então, tudo que vem para cá, o coeficiente de reflexão dele aqui é total. Porque o ângulo aqui é zero, a normal aqui é zero, então tudo que vem para cá retorna. Se eu traçasse um ângulo imaginário aqui, eu teria essa mesma distância, então teria um ângulo θ igual a esse ângulo θ e o mesmo ângulo fechando desse lado. Tudo bem? Então vamos lá. Um dos raios incidentes perpendicular ao espelho é o refletido B, nós já vimos. E outro chega ao espelho com o ângulo θ, que é refletido ao ponto A, nós já vimos também. A figura também mostra que os prolongamentos dos raios, que é o que a gente vê na imagem, dos triângulos OAB e OIA, que é esse aqui, ó, triângulo OAB e OIA, tá certo? Que é esse aqui. Cadê? Onde é que eu estava? Aqui. E A e BA têm um lado comum e três ângulos iguais, e são, portanto, congruentes. Eles são iguais, têm os mesmos ângulos internos. De modo que os lados horizontais têm o mesmo comprimento, ou seja, IB é igual a OB, ou seja, a distância daqui para cá é a mesma distância. P é igual a I. Vamos lá. Em que IB e OB
são as distâncias entre o espelho e a imagem e entre o espelho e o objeto, respectivamente. Vamos lá. O que acontece? Quando ele faz isso, ele vai chegar à ideia de que a distância, o tamanho de I, na verdade, nada mais é do que menos P, a distância de P invertido. As distâncias dos objetos P são consideradas positivas. As distâncias do objeto I são consideradas positivas para imagens reais e negativas para a imagem virtual. Assim, minha distância virtual I é igual à minha distância negativa e real de P. Apenas os raios que estão razoavelmente próximos entre si podem entrar no olho depois de serem refletidas por um espelho. Para a posição do olho mostrada na 34.4, que é essa daqui, ó, tá vendo? Aqui mostra o olho humano. Eu tenho uma fonte, um objeto luminoso. Eu tenho um espelho, aqui eu tenho a distância aí. Então, esses raios, eles chegam ao olho humano e eles podem ser visualizados. Aqui eu tenho uma luz, eu tenho um objeto. Esse objeto está refletido no espelho e eu consigo observá-lo com esse determinado ângulo e essa determinada distância. Tá vendo? Para uma posição, somente uma pequena parte do espelho nas vizinhanças do ponto A, uma parte menor, que é a pupila do olho, contribui para a imagem. Para verificar essa verdade, feche o olho e observe a imagem do espelho de um objeto pequeno, como a ponta no lápis. Em seguida, coloque a ponta do dedo na superfície do espelho e posicione-a de modo a ocultar a imagem. Assim, a parte do espelho que está coberta pelo dedo será responsável pela formação da imagem. É o que está dizendo, você bota uma pontinha de lápis, se você coloca o espelho, você não vai ver mais a ponta do lápis. Só isso. A gente só consegue ver essa pequena parte dependendo da angulação entre o objeto e o olho em relação a um espelho plano. E geralmente nós temos espelhos planos em casa, né? O que é que ele vai ter aqui? Mais. Então, um espelho e um espelho plano, as distâncias entre o objeto e o espelho entre imagens são iguais. Então, se eu estou vendo o objeto e ele está refletindo, a imagem virtual que eu tenho tem a mesma distância. É apenas aí que eu quero chegar. A distância entre eles é a mesma. Então, podemos determinar a posição da imagem de um objeto maior repetindo o que fizemos para um objeto pontual. Traçamos alguns raios que chegam ao espelho proveniente da extremidade superior do objeto, desenhamos os raios refletidos correspondentes e prolongamos os raios refletidos para trás do espelho, até que se interceptem para formar a imagem da extremidade superior do objeto. Fazemos o mesmo para os raios que partem da extremidade inferior do objeto e observamos que a imagem I tem a mesma orientação e altura medida paralelamente ao espelho do objeto O. Aqui, ó. Então, no caso da formação da imagem, eu vou ter, se eu tenho essa distância I, essa distância aqui é menos P, que é o negativo dela. E se eu traçar raios desses pontos que se conectam, que tocam no espelho, eu vou ter a distância I e vou ter essa imagem só, que vista agora como uma imagem virtual, e não o objeto em si. Tá bom? O que é que nós vemos aqui, ó? Os reflexos. Então, nesse caso aqui, não, isso aqui eu não quero tratar. Isso aqui é o labirinto de espelhos, não quero tratar. Eu só quero parar hoje aqui, somente. Então, uma imagem que eu observo, quando eu estou olhando no espelho, eu não estou vendo a imagem real. Eu estou vendo uma formação, algo que meu olho fez, que meu olho captou, a luz incidiu sobre o objeto refletiu no espelho, entrou sobre o meu olho, o cérebro ele vai processar aquilo, mas ele processa da seguinte forma: o que eu estou vendo é uma imagem do objeto. Então, o objeto pode estar do meu lado ou atrás de mim, mas o que eu estou vendo é a imagem do objeto. Então, se eu traçasse planos que ficam por trás do objeto, eu conseguiria determinar, poderia ver que essa distância é igual da imagem para o objeto real. Lembra da miragem? Não é exatamente o que você está vendo, é o que o seu cérebro está fazendo em relação à reflexão da luz. É o que acontece com a imagem do espelho. Por isso que isso aqui é interessante. Depois nós vamos ver esse labirinto de espelhos, para a gente poder continuar. E depois nós vamos terminar mais à frente, tá certo? Ok. Deixa eu parar a gravação.
e perguntar se vocês têm alguma dúvida. Interromper a gravação.